Amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Amós, capítulo de número 3. Livro do profeta Amós, capítulo de número 3. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Amém, irmãos? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós eu escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Versículo 3: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Eu vou repetir esse versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amém, queridos? Se assente aí em nome de Jesus. Quero aqui trazer uma palavra do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Como de costume, vou ser breve e não vou demorar. Amém? O tema de hoje é alianças constrói destinos. E aprove a Deus que eu lembrasse desse versículo 3 de Amós, do capítulo 3, que fala sobre essa aliança, esse companheirismo, essa intimidade que faz com que a gente construa uma base para que possamos caminhar e entender esse tema. Dentro da Bíblia encontramos alianças estabelecidas entre Deus e os homens. Desde o Gênesis, quando o Senhor faz uma aliança com Noé, passando pelo chamado de Abraão, pela formação do povo de Israel e culminando na nova aliança em Cristo. Percebe-se que nos destinos desses homens foram moldados. E foram moldados a partir de compromissos firmados sobre a direção de Deus. Cada aliança revela não apenas promessas, mas também responsabilidades que orientam o caminhar do povo de Deus ao longo do tempo. A aliança não revela apenas promessas. A aliança não revela apenas fidelidade, lealdade, que Deus cumpre ou que Deus tem que cumprir para o homem. Mas a aliança também gera em nós a responsabilidade
de cumprir e de respeitar o compromisso diante de Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, olha o que Deus fala para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da sua descendência. Aqui a aliança com Deus define não só a vida de Abraão, mas o destino das gerações futuras. Perceba que Deus faz uma aliança entre ele e Abraão e a sua descendência e a sua geração. Perceba que Deus fala que essa geração é perpétua, é para sempre. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Olha o que Deus diz para o povo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A aliança influencia o futuro daquele que recebe e da sua geração. Sabereis que eu sou Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. E o detalhe, daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Salmos capítulo 25, versículo 14. Olha o que Davi diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Ou seja, só quem sabe a aliança, só quem recebe a aliança, só quem entende a aliança de Deus para com ele, é quem sabe e quem entende o segredo do Senhor e o teme. Quando Deus criou o homem, Deus criou um sistema para se relacionar-se com o homem. E esse sistema nós chamamos de dispensação. Quem estudou teologia e quem fez curso básico de teologia, e se você está fazendo, se você não fez, faça, que é bom. Em uma das aulas você vai aprender sobre as dispensações de Deus. E o que é dispensação? Dispensação é um período de tempo que Deus dispensa para se relacionar com o homem. E quais são essas dispensações, pastor? Primeira, dispensação da inocência, que é da criação do homem à queda. Dispensação da consciência, que é da queda ao dilúvio. Dispensação do governo humano, que é do dilúvio a Abraão. Dispensação patriarcal, que é de Abraão ao Sinai, que é onde Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. Dispensação da lei, que é do Sinai a João Batista. Dispensação da graça, que é de Jesus ao arrebatamento da igreja. Você percebe que em todas essas dispensações, Deus criou um sistema para se relacionar com o homem. Perceba que entre essas dispensações, Deus estabeleceu alianças.
A aliança adâmica, que é de Deus para Adão. A aliança noélica, que é de Deus e Noé. A aliança abrâmica, que é de Deus para Abraão. A aliança mosaica, que é de Deus com Moisés. A aliança davídica, que é de Deus com Davi. E a maior de todas as alianças, Marcos capítulo 14, Mateus capítulo 26, Lucas capítulo 22. Jesus reúne os seus discípulos no ato da ceia e ele diz: este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Escute o que eu vou te dizer agora. Toda aliança verdadeira carrega um destino profético. Toda aliança verdadeira carrega e gera um destino profético. A aliança de Deus com Abraão gerou uma grande nação. A aliança de Deus com Noé fez com que uma família fosse salva. Uma aliança de Deus com Davi o tornou o maior rei de Israel e gerou nele um coração puro. A aliança de Deus com Jeremias gerou nele que profetizasse em tempo de escassez. A aliança de Deus com Ezequiel fez com que Ezequiel profetizasse no vale, e no vale aqueles ossos se tornasse o exército do Senhor. Então toda a aliança gerada por Deus carrega um destino profético. A aliança feita de Deus para com seu Filho Jesus gerou uma igreja cheia do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. Nós vivemos de aliança. Nós pertencemos a uma aliança. Nós fazemos parte de uma aliança. Se não fosse a aliança de Deus com o seu Espírito Santo, o Espírito Santo não encheria o seu povo em Atos capítulo 2. Se não fosse uma aliança feita entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós não estaríamos vivendo com o Consolador dentro de nós. É por isso que toda aliança feita de Deus para o homem, ela é verdadeira e gera e carrega um destino profético. Alianças certas te protege e te dá direção. Alianças certas te protege e te dá uma direção. No capítulo 3 de Amós, no versículo 1, Amós, cheio de Deus, ele vai profetizar, e ele diz: ouve a palavra do Senhor. Amós está profetizando para um povo, para o povo de Deus,
que está cego espiritualmente, que a maldade está pairando no meio do povo. Preste atenção, por favor. Amós está profetizando em meio a um povo rebelde, no meio de um povo que tem uma aliança com Deus, mas é inconstante. No versículo 2 ele diz: de todas as famílias da terra, isso aqui é lindo, somente a vós eu escolhi. Perceba que Deus queria ter uma aliança com esse povo. Deus escolheu um povo, nesse contexto, povo de Israel. Deus é claro e diz: somente a vós, de todas as nações, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês, eu separei vocês. Deus queria ter uma aliança com esse povo, mas o povo é inconstante. Lembra de Juízes? O povo caía, o povo tem aliança. Deus tem uma aliança com o povo de Israel, mas o povo é tão rebelde, o povo é tão desobediente, irmã Miriam, que eles são inconstantes e caem. Deus deixa os povos, os filisteus, subjugar o povo. O povo ora, o povo clama, o povo geme. Deus renova a aliança com o povo. Deus levanta um juiz para libertar o povo. Deus liberta o povo. A aliança renovada, mas daqui a pouco o povo cai novamente. O povo ora, o povo clama, o povo geme. Deus ouve, Deus escuta, e a aliança é renovada novamente. Deus levanta outro juiz. O povo novamente, em desobediência, quebra a aliança novamente, porque o povo é inconstante. Porque a aliança te protege. Sem a aliança você está desprotegido. Sem a aliança com Deus você está vulnerável. Sem a aliança com Deus você está sozinho na batalha. Sem a aliança com Deus você vai caminhar sozinho. Sem a aliança firmada em Deus você está despreparado. É por isso que quando o povo clamava, quando o povo orava, Deus, na sua grande misericórdia, eu tenho que renovar a aliança com esse povo. Levanta um profeta, levanta o juiz, e Deus renova a aliança com esse povo. Em primeiro lugar, você precisa entender que sem a aliança de Deus, você está desprotegido. Não adianta ser só o povo escolhido. Não adianta ser só separado. Não adianta Deus olhar para você e apontar para você e falar: é você que eu quero. Se nós não atender a aliança que Deus tem para nós. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, quando essa aliança é quebrada, eu e você estamos desprotegidos. E o diabo vem e faz a festa na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu marido, na sua esposa. A aliança que constrói destinos.
é a mesma aliança que interrompe destinos. E eu te pergunto, qual aliança você está construindo? A aliança que constrói destinos em Deus, com Deus e para Deus, ou a aliança que faz com que você se distancie de Deus? Olha o versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Deus é tão misericordioso, Ana, que Deus sabe que sozinho a gente não consegue. Ele diz: se vocês não estiverem do meu lado, junto comigo, vocês não vão conseguir. É por isso que ele fala: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. A aliança estava quebrada, a intimidade estava quebrada, não tinha acordo entre Deus e os homens, não tinha acordo entre o povo de Israel e Deus. É por isso que ele fala: se vocês não andar junto comigo, vocês não vão conseguir. Andar junto é companheirismo. Imagine comigo, dois amigos planejando uma viagem, e um quer ir para a praia, o outro quer ir para a cachoeira, quer ir para a montanha. Só que o problema é que os dois vão em um carro só. Um quer ir para a praia, o outro quer ir para a cachoeira. Tem acordo aí? Tem alinhamento aí? Tem sintonia? Não tem. Percebe que se eu perguntar aqui, você vai levantar a mão. Se você já passou por isso, de você querer fazer algo com alguma pessoa e não tem acordo nenhum. É assim com a nossa vida espiritual. Se a gente não tiver acordado em Deus, se a gente não tiver um acordo com Deus, se a gente não tiver uma aliança com Deus, o destino que a gente quer chegar, o destino que está preparado para nós, através da aliança, através daquilo que Deus preparou para nós, a gente não vai conseguir realizar e chegar. A aliança que constrói destino é a aliança que Deus preparou para mim e para você. Só tem dois caminhos: o céu ou o inferno. Com Deus, a chegada no céu é garantida. Sem Deus, a chegada no inferno também é garantida. Olha uma aliança que Deus preparou entre os homens: Moisés e Arão. E Deus disse: Arão, Moisés, está na hora de voltar.
Mas você não vai fazer isso sozinho. Eu vou chamar o seu irmão Arão. E vocês juntos, através da minha palavra, vão libertar um povo. Olha o poder de uma aliança estabelecida por Deus, gerada por Deus. Liberta um povo. A aliança de Davi com Jonatas revela e compartilha princípios e valores. É por isso que Deus fala. E Ele falou comigo hoje no meu quarto, preparando essa palavra. Tem pessoas que precisam renovar a aliança com Deus nessa noite. Mas para isso, eles precisam entender. Vocês precisam entender. Eu preciso entender. Que se Deus não fizer, se Deus não apontar, e se eu não entender a direção que Deus tem para mim, a direção que Deus tem para você, e obedecer, esse destino que Deus preparou para mim e para você, não vai acontecer. Hoje de manhã teve uma reunião com o pastor Eliseu falou. E teve uma dinâmica aqui bacana. Como se fosse uma entrevista de emprego. Coloque os seus defeitos e suas qualidades. E é difícil, e todo mundo concordou com isso, é difícil você colocar os seus defeitos, mostrar os seus defeitos. Se a gente pegar, né, Júnior, o papel de cada um ali, a gente vai ver que a maioria das palavras que nós colocamos ali é mais vai ser mais, qual é a palavra? Eu ia falar uma palavra que ia escandalizar. Porque a gente vai colocar que a gente é bonito, a gente ia falar que a gente era fiel, leal, obediente, tudo isso. Mas dificilmente, de 10 palavras, uma a gente ia colocar defeito. As outras eram tudo palavras top. E Deus falou comigo hoje no meu quarto: a aliança se constrói nos seus defeitos, não é nas suas qualidades. Porque através dos seus defeitos, Deus revela quem você é
e quem Ele é na sua vida e o que Ele pode fazer através da sua vida. Eu tenho muitos defeitos. Só quem sabe os meus defeitos é a minha esposa. Você sabe alguns. Mas quem vai saber mesmo de verdade os seus defeitos é Deus e a sua esposa, o seu esposo. Porque a gente tem medo de revelar isso para as pessoas. A gente tem temor de revelar isso para as pessoas. E na maioria das vezes, biblicamente falando, Deus usou pessoas cheias de defeitos, cheias de pecados, mas isso foi uma exceção, não é regra, para confundir muitos e muitos que se acham. É por isso que as alianças feitas por Deus aos homens, a maioria deles foi feitas dentro do seu pecado. Para nos ensinar que tudo que Deus faz, que tudo que Deus fez e vai fazer, não é para a glória de um homem, mas sim para a glória de Deus Pai. Isso aqui, altar, púlpito, é o reflexo da sua vida, da sua aliança secreta com Deus. Eu não faço nada, Ele que faz. Eu não posso nada, é Ele que pode. Eu não consigo chegar onde Deus quer se Ele não me enviar. Eu não posso fazer nada se Ele não autorizar. Eu não posso alcançar nada se Ele não estiver comigo. É por isso que não se vanglorie. Não deixe se vangloriar. Você tem uma aliança individual com Deus. Todos nós temos uma aliança individual com Deus. Desliga o celular aí, irmã. Em nome de Jesus. Escolha andar com Deus. Escolha ser amigo de Deus.
Escolha ser fiel à aliança que Deus fez contigo. Não quebre, não entregue, não se conforme. Foi Deus que fez. E se Deus fez, segura firme. Andarão dois juntos, se não tiver de acordo. O problema não é Deus, o problema é eu e você. Deus não erra, Deus não falha, Deus não nos deixa de lado, Deus não quebra a aliança. É nós que quebramos a aliança com Deus. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Lembra daqueles dias que você estava angustiado, angustiada, chorando por aquele problema que você não sabia se ia conseguir resolver. Lembra aquele dia no seu quarto que você orou, que você clamou, que você pediu misericórdia para Deus, que você pediu que Deus entrasse no problema. Lembra daquela oração que você fez e que você ouviu de forma clara a voz de Deus, dizendo: filho, eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero trazer você de volta para a intimidade comigo. Eu quero trazer de volta a comunhão comigo. Tem muitas batalhas que nós vamos conseguir vencer, sim. Com a força, com a ajuda do homem. Mas tem batalhas que só com a força e com a ajuda de Deus. O homem pode quebrar aliança contigo. O seu amigo pode quebrar aliança contigo. O seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Pode quebrar aliança contigo. Mas Deus não. Mas Deus não quebra. Mas Deus não deixa. Pai, em nome de Jesus, queremos renovar a nossa aliança contigo, Jesus. Se nós quebramos, ó Pai, por conta dos nossos pecados, das nossas desobediências, das nossas imaturidades, ó Pai, eu quero viver algo novo contigo, Jesus. Queremos viver algo novo contigo, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós saímos daqui, ó Deus, não do mesmo jeito que entramos, mas de forma diferente. Que eu possa sair daqui, Senhor, com minha aliança renovada contigo.
Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nos ajuda a confiar mais em Ti, nos ajuda a perseverar mais. Nos ajuda a ser mais leal à Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, toma os Teus filhos, toma cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, que possamos sair daqui, ó Pai, entendendo de verdade, Senhor, que o Senhor é Deus, que faz e que pode todas as coisas. Que possamos entender, Jesus, que sem Ti não somos nada, que sem Ti, Senhor, não chegaremos a lugar nenhum. Pode o mundo, pode o homem ganhar o mundo inteiro, o que adianta, Jesus? E perder, Senhor, a alma. Nos quebranta, Jesus. Espírito Santo de Deus. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que dá bem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que quer de novo retornar a ter uma aliança com Cristo. Você que acha que perdeu, que quebrou. Eu quero chamar você aqui. Não por força e nem por violência. A aliança de Deus está posta. Agarre-a. Em nome de Jesus. Sei que os Teus olhos
Meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não lembrar nem ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Espírito Santo de Deus, Deus de aliança, tá aí o teu povo e o coração do teu povo, Jesus. Deus que não lembra, Faz aquilo que o Senhor pode fazer, Jesus. tudo pode. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Jesus. Mas tua palavra E eu oro, Jesus, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, faz de nós um verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Em nome de